Começando mais um Insight aqui na ACTV, no flaviosiqueira.com. É um privilégio para mim estar contigo aqui. Eu acho que o fato de me posicionar aqui diante dessa câmera, sem nenhuma pretensão, né? A gente ficar 15 minutos aqui falando todas as semanas, pode ser revolucionário, não porque eu seja um cara com grandes poderes, não. Eu acredito no simples que começa as revoluções, onde iniciam o start das revoluções. Eu toquei nesse assunto no programa da semana passada e fiquei de voltar no tema, porque eu acho que ele pode ser significativo. Nesse mundo que nós vivemos, nessa era da aparência, né, dos Facebook da vida, a imagem é cada vez mais importante. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a estética, com a imagem, com o outside, com o para fora, do que com o inside, do que o para dentro. Isso vai se relativizando nesse mundo mercantilista, nesse mundo consumista. O que você é dentro, as pessoas não veem. Pelo menos não assim, escancaradamente, né? Então é muito melhor me preocupar com a minha estética, com a minha imagem, com a minha aparência, com a minha reputação e trabalhar nesse sentido, porque provavelmente assim serei reconhecido e recompensado. Poxa vida, né? Que mal há na pessoa ter preocupações estéticas, se cuidar da aparência? Nenhuma, né? Então eu não estou criticando isso. O que eu estou falando aqui é de valores, do que vale mais, é de prioridades, é de importâncias que a gente não percebe. Nós nos deixamos levar pela imagem, pela aparência, pela estética e nos esquecemos, na maioria das vezes, dos conteúdos. Agora, isso que eu estou te dizendo aqui, é óbvio, você sabe disso, nas dinâmicas de relacionamentos na sociedade, de maneira geral, isso está muito presente, mas não é só aí que mora o perigo. Seja para o bem ou para o mal, sempre quando a gente pensa em fazer algo significativo na sociedade, nós pensamos dentro dessas categorias: aparência, imagem, monstruosidade, grandiosidade. Isso cabe nessas categorias. Por exemplo, para ser mais claro aqui, talvez seja até o seu caso, porque não é raro eu receber mensagens de gente me dizendo isso. Eu tenho um trabalho, eu trabalho num banco, eu trabalho no escritório, eu trabalho como advogado, eu trabalho com isso ou com aquilo, eu sou garçom, enfim. Mas eu tenho uma inquietude, porque eu queria ser alguém relevante para o mundo. Eu queria fazer um negócio legal para a sociedade, mas eu não consigo. Eu não posso pensar em largar o meu trabalho. Eu preciso do salário, eu tenho família, eu tenho contas, eu tenho uma vida. E como é que eu vou abrir mão disso e sair por aí, feito louco, pregando a revolução? E as pessoas se desanimam diante disso porque intimamente acreditam que a revolução, seja o que você imagina como revolução, começa sempre com grandes acontecimentos, explosões de multidões, como aconteceu no 11 de junho, aqui no Brasil, de 2012, né? De repente, aquela multidão na rua, invadindo o Congresso, aquilo explodiu e murchou. Historicamente, acompanhando as revoluções significativas da sociedade, de maneira geral, né, a gente tem ali o início da revolução com um evento específico, com alguém que chegou a um insight, alguém que invadiu um país, que invadiu um governante, que assinou alguma coisa, uma briga, enfim, a gente tem ali o início das revoluções. Mas sempre quando eu vejo uma história assim, eu fico pensando, mas e antes disso? A gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada, né? O que desperta as revoluções? Não é a assinatura do governante ou do imperador, não é a mobilização do Facebook que leva milhares de pessoas nas ruas para protestar sobre alguma coisa e isso vai desencadear outras coisas. Não necessariamente isso. É o voto das multidões, também não é isso. Ninguém sabe exatamente quando uma revolução começa, porque as revoluções começam, às vezes, na senhorinha lavando louça, lavando roupa, no tanque de lavar, ali no tanque, numa roça no interior do lugar mais distante, uma senhorinha de idade que pensou alguma coisa e comentou com o marido, e aquilo produziu no marido um jeito diferente de ver uma causa específica, às vezes,
que refletiu na criação do filho, que refletiu, que refletiu, que refletiu, que refletiu. Cada pequena escolha, cada pequeno movimento que nós fazemos na vida, seja ele qual for, vai desencadear em situações que nós não temos controle. É assim que as revoluções acontecem. Hoje, por exemplo, você está aqui, me vendo, mas poderia estar em qualquer outro lugar. Você escolheu estar aqui. Bom, se você estivesse em outro lugar, fazendo outra coisa, ocupando outro espaço, movimentando outras energias da vida e de si mesmo, você necessariamente estaria repercutindo outros acontecimentos, desencadeando outros acontecimentos. Se você estivesse, por exemplo, no teu carro agora, indo para algum lugar e o farol fecha e você parou ali antes da faixa de pedestre, aquele espaço seria ocupado por outra pessoa. Já que não foi, aquela pessoa chegará 1 segundo depois no seu compromisso. Esse 1 segundo depois que ela vai chegar no compromisso pode gerar um monte de outros segundos e outras coisas que ela nem sabe, nunca vai saber, nem você, nem ninguém, mas que foram promovendo mudanças de rota, de caminho, de rumo, absurdas e absolutas. O que eu quero dizer com esse nosso papo aqui é que você que pensa em promover a sua própria revolução, você que está cansado da sua vida por uma razão ou por outra, você que está cansado do seu trabalho, do seu casamento, das suas ideias, do que quer que seja, de si mesmo. Às vezes a gente cansa de si mesmo, às vezes a gente sente, eu preciso virar a página. Mas não dá. Por que não dá? Porque a gente vai pensar no maior, a gente vai pensar na imagem, na estética, naquilo. Bom, para eu mudar, eu preciso largar meu trabalho, eu preciso largar minha família, eu preciso... E não dá, o salto é muito alto. De onde você está, do olhar de quem sente que é preciso uma revolução micro em mim, macro, num ambiente, num contexto, numa política, que seja, né? E o ideal para que aquilo aconteça. Eu acho que esse caminho é intransponível e eu não sei, e eu não paro para pensar, e eu não me ligo, que esse caminho é feito todos os dias. Porque nada na vida é fixo, é fixo, na realidade nada é fixo, tudo está em movimento. Nós estamos em movimento, as nossas escolhas, os nossos caminhos, tudo se movimenta na vida o tempo todo, então você não tem a opção de escolher ficar parado. Porque se você escolhe ficar parado, a única coisa que muda é a velocidade do seu deslocamento, porque nem o nosso planeta para, ele também está com seus movimentos. Tudo se move o tempo todo, portanto, diante dessa dinâmica que jamais permite a imobilidade, seja a física, ou a existencial, ou a espiritual, enfim, ou a filosófica, cabe a mim escolher, cabe a mim fazer escolhas, consciente de que as escolhas não são somente aquilo que eu vejo. Cada pequeno passo, cada pequeno olhar, cada pequena doação minha para a vida é suficiente para desencadear acontecimentos que fogem da minha zona de controle, da minha abrangência, e vão produzir outros acontecimentos, e vão promovendo outros eventos que eu jamais terei ideia. Aí eu fico sabendo de algo enorme, de uma revolução que aconteceu num país, numa situação, uma mudança de rota, de rumo. Eu leio no jornal e eu não tenho ideia de que eu tenho parte naquilo. Talvez por um olhar, talvez pelo espaço que eu ocupei dentro do carro no trânsito, talvez porque agora eu não estou andando de carro, estou andando de bicicleta. Escolhas, escolhas, escolhas. O jeito que eu me posiciono na vida. E vai desencadeando e vai tocando nas pessoas que vão repercutindo e que vão tocando em outras. E cada toque, cada modificação, em cada repercussão gera uma outra escolha, gera uma outra energia, de modo que todos nós somos responsáveis. De modo que o start das revoluções acontecem o tempo todo. E esse papo que nós estamos tendo aqui agora, certamente, é o start de mais uma. Talvez não uma mobilização histórica, eu não seria tão pretensioso assim, mas quem sabe? Quem sabe uma pequena modificação em alguém que está me ouvindo ou em mim que estou falando e pelo fato de estar falando também me modificando, não seja suficiente para que amanhã pequenas rotas se modifiquem, pequenas escolhas sejam revistas, pequenas prioridades deixem de ser e sejam substituídas por outras. Enfim, encadeamentos, pontos que vão se tocando e que vão nos revelando um outro horizonte, um outro caminho.
a revolução histórica, a revolução individual de pessoas que dizem nos anos eu me tornei uma outra pessoa. Enfim, todas elas acontecem, todas elas se iniciam muito antes daquele evento histórico que nós apontamos e dizemos foi ali. Se eu posso dizer foi ali, se eu tenho ali um dado, um evento histórico que justifique ou que aponte para o início dessa revolução, seja ela em qual âmbito for, é porque antes daquilo já houve tantas conexões, tantos caminhos, tantos vetores, tantos desdobramentos de escolhas, que chegaram aqui, que chegaram lá. É como aquele, simplificando a história, quando cai um avião. Aí vem sempre depois a imprensa repercutindo, entrevistando alguém que disse, eu não peguei aquele avião, o farol estava fechado, eu esqueci a carteira em casa, o pneu furou e eu não peguei, eu teria morrido se eu tivesse ido por aquele avião, minha passagem foi desmarcada, meu compromisso. Foi um evento, foi um detalhe, foi um farol que fechou, foi enfim, um atraso que poupou naquele momento a vida daquela pessoa que teria morrido se estivesse no avião. Esse foi um evento histórico maior, então deixou claro para aquela pessoa como as coisas se modificaram. Mas não foi só nisso e não é só naquilo, é o tempo todo. Hoje você está mudando o seu caminho, o tempo todo. Hoje as rotas estão se apresentando para cá e de repente elas somem e vem outra para cá. E aí você segue por ela, mas no meio desse caminho você entende que não, é melhor você vira para cá e aquela sumiu. E uma coisa vai levando a outra e uma coisa vai tocando a outra. Então, para a gente concluir o nosso papo, o que eu quero te dizer aqui é que as revoluções começam nas escolhas, nas suas escolhas. Aquilo que você escolhe no seu dia a dia, aquilo que você escolhe ser para você e para o mundo, repercutirá sempre. Aquele que quer mudar o mundo, mude a si mesmo. Aquele que quer promover o bem para a humanidade, promova para a humanidade do seu caminho. Você não precisa de ONGs, você não precisa de instituições gigantescas e milionárias. Você não precisa ter um programa de TV, de rádio, escrever livro. Bom, se fizer isso, maravilha. Se estiver dentro da sua vocação, se você fizer, maravilha. Claro que isso é bom também. Eu faço, eu estou aqui. Mas eu tenho consciência de que não é isso. Antes de eu estar aqui, antes de eu estar falando, escrevendo, produzindo vídeo, rádio, enfim, são as minhas escolhas que me trouxeram até aqui. É o Flávio que cresce para dentro, que se projeta no Flávio que você vê aqui fora, parte dele, no que cabe nas palavras, no que cabe no nosso papo, o que cabe nas minhas produções, nos meus livros, enfim. Isso é só um pequeno pedaço, por isso para mim não é o mais importante. O mais importante é o que eu escolho ser todos os dias para as pessoas que estão perto de mim, para as pessoas que cruzam no meu caminho, para as pessoas que a gente passa às vezes e acha que são anônimos e não dá bola, e dá menos valor e dá menos importância, achando que não é suficiente. Todas as vezes que eu termino o Insight, eu saio com a sensação de ter falado com tanta gente que eu ainda não conheço, que eu não sei quem é, mas pensando até que ponto isso chegou e se desdobrará em gente como você, de repente, que lá adiante terá um insight, terá uma percepção, terá um jeito de olhar a vida e não vai vincular a esse papo que nós estamos tendo aqui, e nem a necessidade de ter. Não vai se lembrar que talvez seja esse movimento interior que tenha lhe direcionado para fazer algumas escolhas que depois se demonstraram importantes no seu caminho. Você não se lembrará, porque é assim na maioria das vezes. A gente não se lembra. A nossa consciência está em nossas escolhas. Por isso, se hoje você pode escolher ser alguém do bem, vagalumezinho, como eu chamo, alguém de luz, faça isso com quem você pode. O porteiro do teu prédio, a tua mulher, teu marido, teu filho, tua filha, teu colega, teu chefe, o motorista do ônibus, com a vida. Responda em amor. Seja amor, porque cada atitude de amor será uma semente que dará start a revoluções, sejam as individuais ou sejam as territoriais, as conceituais, as políticas, enfim. E você jamais terá consciência de, quem sabe, isso possa ter partido de uma escolha sua. Obrigado por você estar aqui junto comigo. Esse programa
fica à disposição no site da CTV, no flaviosiqueira.com. Eu estou ao vivo também na Web Rádio Vagalume, de segunda a sexta, entre 8 e 10 da manhã, no horário de Brasília, e depois reprises, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. O site está aparecendo aqui no vídeo, acesse e nos acompanhe. Um beijo para você e até semana que vem.